Atenção, senhoras e senhores, para a realização da sessão pública do leilão dos editais 11, 12, 13, 14, 15 e 16 de 2018, da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, para o arrendamento de áreas e infraestruturas públicas para movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos, localizados dentro do Porto Organizado de Belém, no estado do Pará, denominadas BEL 02A, BEL 02B, BEL 04, BEL 08, BEL 09 e dentro do Porto Organizado de Vila do Conde, no estado do Pará, denominado VDC 12. A sessão seguirá conforme regras do edital a seguir resumidas. As proponentes deverão ser representadas por suas participantes credenciadas. Ao início da sessão, a comissão apresentará os volumes 2, contendo as propostas econômicas das proponentes aptas. As propostas deverão indicar o valor de outorga em reais com 2 casas decimais e deverão ser iguais ou superiores a R$1. Após o recebimento, será realizada a abertura, a verificação de propostas válidas e essas serão publicamente lidas e classificadas em ordem decrescente, ou seja, a melhor classificada será de maior valor de outorga. Caso haja apenas uma proposta válida, esta será considerada vencedora. Caso haja mais de uma proposta válida, a sessão seguirá para a fase de lances à viva voz, do qual participarão as proponentes cujo valor da proposta escrita esteja entre os 3 maiores valores de propostas escritas, independentemente dos valores das propostas apresentadas, ou seja, igual ou superior a 90% do maior valor em proposta escrita, independentemente da colocação que tais propostas ocupem. Ao início do viva voz, serão informadas as proponentes aptas ao viva voz e o maior valor de outorga apresentado até o momento. Para ofertar a viva voz, a participante credenciada da proponente deverá estar próxima ao púlpito, mostrar sua identificação e declarar o valor da oferta com 2 casas decimais. Então, este valor será repetido por mim para divulgação, prevalecendo o valor do meu anúncio, caso ocorram divergências. As propostas da viva voz deverão superar o valor ofertado pela própria proponente, ser distinto de outras propostas, alterar a classificação da própria proponente, respeitar o valor mínimo de variação entre propostas e respeitar o tempo máximo entre propostas. A cada nova proposta válida, haverá a reclassificação das proponentes. O viva voz será encerrado quando não houver apresentação de novas propostas no tempo definido. Caso não haja propostas a viva voz, será declarada vencedora a maior proposta escrita. Na hipótese de terem sido apresentadas propostas escritas com o mesmo valor e não tiverem sido ofertadas propostas a viva voz, serão aplicadas as regras do edital e os ditames legais. O desempate ocorrerá mediante a reapresentação de propostas escritas, sagrando-se vencedora a proponente que apresentar a maior proposta escrita. Caso seja verificado novo empate, terão preferência de classificação as empresas nacionais, as empresas que declaram investir em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Brasil e as empresas que declaram cumprir os requisitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Permanecendo o empate, será realizado um sorteio entre as proponentes empatadas para determinar a proponente melhor classificada, no qual a primeira proponente sorteada será a vencedora. Após a realização do leilão do arrendamento VDC 12, entendo sido uma mesma proponente melhor classificada em mais de 2 arrendamentos dos leilões de 11 a 15, ou seja, os leilões que vão de BEL 02A a BEL 09, em havendo concorrência por qualquer desses arrendamentos, esta deverá optar por apenas 2, desistindo de um destes, de maneira que a proponente, então classificada em segundo lugar, se tornará a primeira colocada neste arrendamento. A proponente desistente ocupará a última colocação do arrendamento do qual houver desistido. Obedecendo-se a todas as fases anteriormente expostas, a proposta vencedora será informada imediatamente por mim, em nome da comissão. A proponente vencedora deverá ratificar a sua proposta
em caso de viva voz, perante a comissão, mediante assinatura de modelo conforme edital, para que tenha validade o leilão. Posteriormente, será realizada a cerimônia de batida de martelo e a coletiva de imprensa pela ANTAQ. Atenção para a realização do leilão da área BEL 02A. Será desclassificada a proposta cujo valor da outorga seja inferior a R$1. Em nome da comissão, estão aptas as proponentes Atens, distribuidora de petróleo, representado pela corretora Necton, o consórcio Latitude, representado pela corretora Socopa, e a Petrobras Distribuidora S.A., representado pela corretora JP Morgan. Peço que as proponentes e as corretoras adentrem aqui ao espaço reservado para que possamos prosseguir com o leilão. Peço à comissão a entrega do volume 2, proposta pelo arrendamento dessas proponentes para abertura, avaliação e leitura da proposta. Proposta da proponente Atens, distribuidora de petróleo S.A., representado pela corretora Necton, valor de outorga R$15 milhões. Repetindo, o valor da proponente Atens, distribuidora de petróleo S.A., representado pela corretora Necton, R$15 milhões. Proposta da proponente Consórcio Latitude, representado pela corretora Socopa, valor de outorga R$40 milhões, R$6.500. Repetindo, R$40 milhões, R$6.500 é o valor ofertado pela proponente Consórcio Latitude, representado pela corretora Socopa. Proposta da proponente Petrobras Distribuidora S.A., representado pela corretora JP Morgan, valor de outorga R$5 milhões e R$1.000. Repetindo, o valor da proponente Petrobras Distribuidora S.A., representado pela corretora JP Morgan,
R$ 5.001.000. Em razão de haver mais de uma proposta válida, o leilão terá continuidade com propostas à viva voz para as 3 proponentes. Solicito que os representantes das corretoras se posicionem aqui à frente. Vocês podem ir falar com os proponentes e, em seguida, daremos início ao viva voz. As propostas deverão respeitar o valor mínimo de variação, que será de R$ 2 milhões. Elas deverão respeitar o tempo máximo, que será informado por mim ao longo do viva voz. Elas deverão alterar a classificação da própria proponente. E elas deverão ser distintas de outras propostas. Repetindo as regras do viva voz. O valor de variação mínimo é de R$ 2 milhões. As propostas deverão respeitar o tempo máximo, que será informado por mim ao longo do viva voz. Elas deverão alterar a classificação da proponente. E elas deverão ser distintas de outras propostas. Dentro de 1 minuto, eu inicio o viva voz. Você pegar um papel, um branco, para anotar. Aí você põe 23 barra, e outro barra 16. Vamos ver quem vai dar uma concórdia. Aceito propostas à viva voz. Valor da maior proposta, consórcio Latitude, representado pela Socopa, valor de R$ 40.006.500. Aceito propostas, corretora Necton, corretora JP. Leilão do arrendamento BEL 02A, no Porto Organizado de Belém. Valor da maior proposta até o momento, R$ 40.006.500, ofertado pelo consórcio Latitude. Aceito propostas da corretora Necton e da corretora JP Morgan.
Maior valor até o momento, R$40.006.500. Aceito propostas. Corretora Necton. Corretora JP Morgan. Aceito propostas, senhores. Proposta da concorrente Petrobras Distribuidora, representado pela corretora JP Morgan, valor de outorga R$16 milhões. Repetindo a proposta da proponente Petrobras Distribuidora, representado pela corretora JP Morgan, R$16 milhões. Aceito lances da corretora Necton ou da corretora JP Morgan, considerando que o valor da maior proposta é o valor ofertado pelo consórcio Latitude, R$40.006.500. Proposta da proponente Atens Distribuidora de Petróleo, representado pela Necton, pela corretora Necton, R$18 milhões. Repetindo, proposta da proponente Atens Distribuidora de Petróleo, representado pela corretora Necton, R$18 milhões. Aceito lances, corretora JP e corretora Necton, considerando que o valor da maior proposta é R$40.006.500. Leilão do arrendamento BEL 02A no Porto Organizado de Belém. Valor da maior proposta até o momento, consórcio Latitude, representado pela Socopa. Valor do lance, R$40.006.500. O valor da segunda melhor proposta da concorrente, da proponente Atens, distribuidora de petróleo, R$18 milhões. Aceito lances, corretora JP, corretora Necton. Proposta da proponente Petrobras Distribuidora, representado pela corretora JP Morgan, valor de outorga R$18 milhões e R$1.000. Repetindo, o valor da proposta da proponente Petrobras Distribuidora, R$18 milhões e R$1.000. Aceito propostas, corretora Necton. Aceito propostas, corretora JP Morgan. Proposta da proponente Atens, distribuidora de petróleo, representado pela corretora Necton, R$20 milhões e R$1.000. Repetindo a proposta da proponente Atens, distribuidora de petróleo, representado pela corretora Necton, R$20 milhões e R$1.000. Aceito propostas, corretora JP Morgan, representando a proponente Petrobras Distribuidora S.A.
E aceito propostas da corretora Necton, considerando que o valor da maior proposta até o momento é o valor de R$ 40.006.500, ofertado pelo consórcio Latitude, aqui representado pela corretora Socopa. Aceito propostas, corretora JP. Dentro de 2 minutos, eu encerro o Viva Voz. Valor da maior proposta, R$ 40.006.500, ofertado pelo consórcio Latitude. Segunda maior proposta, ofertado pela proponente Atems, distribuidora de petróleo, R$ 20.001.000. Aceito propostas, corretora JP, corretora Necton. Proposta da proponente Petrobras Distribuidora S.A., representado pela corretora JP Morgan, R$ 20.002.000. Repetindo, proposta da proponente Petrobras Distribuidora S.A., representado pela corretora JP Morgan, R$ 20.002.000. Aceito propostas, corretora Necton. Aceito propostas, corretora JP Morgan. Leilão do lote BEL 02A, no Porto Organizado de Belém. Valor da maior proposta até o momento, R$ 40.006.500, ofertado pelo consórcio Latitude. Aceito propostas da corretora JP Morgan e da corretora Necton. Dentro de 2 minutos, eu encerro o Viva Voz. Aceito propostas, corretora Necton, corretora JP Morgan. Valor da maior proposta, R$ 40.006.500, ofertado pelo consórcio Latitude. Proposta da proponente Atems, distribuidora de petróleo, R$ 22.002.000. Repetindo o valor da proponente Atems, distribuidora, representado pela corretora Necton, R$ 22.002.000. Aceito propostas, corretora JP Morgan, corretora Necton. Valor da maior proposta até o momento, consórcio Latitude, R$ 40.006.500. Aceito propostas. Dentro de 2 minutos, eu encerro o Viva Voz. Aceito lances da corretora Necton e da corretora JP Morgan.
Aceito propostas, corretora JP Morgan, corretora Necton. Dentro de 1 minuto, encerra-se o viva voz. Aceito propostas, corretora Necton, corretora JP Morgan. Aceito propostas, corretora Necton, corretora JP. 30 segundos, senhores. Valor da maior proposta, R$40.006.500. Aceito propostas, corretora Necton, corretora JP Morgan. 15 segundos, senhores. Cinco segundos, senhores. Está encerrado o viva voz. Valor da maior proposta, consórcio Latitude, R$40.006.500. O consórcio Latitude está sendo representado pela Socopa, a corretora Paulista S.A. Em seguida, darei início ao leilão da área BEL 02B. Atenção para a realização do leilão da área BEL 02B. Será desclassificada a proposta cujo valor da outorga seja inferior a R$1. Em nome da comissão, estão aptas a proponente Atens, distribuidora de petróleo, S.A., representado pela corretora Necton. A proponente Ipiranga Produtos de Petróleo, representado pela corretora Ativa. A proponente Petrobras Distribuidora, representada pela corretora JP Morgan, e a proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa. Eu peço que todas as proponentes tomem os seus lugares e eu peço à comissão a entrega do volume 2, proposta pelo arrendamento dessas proponentes para abertura, avaliação e leitura das propostas. Proposta da proponente Atens, distribuidora de petróleo, representado pela corretora Necton, valor de outorga R$20 milhões. Repetindo o valor da outorga da proponente Atens, distribuidora de petróleo S.A., valor de outorga R$20 milhões. Proposta da proponente Ipiranga Produtos de Petróleo, representado pela corretora Ativa, R$35.600.000.
R$ 112 mil. Repetindo a proposta da proponente Ipiranga, aqui representado pela corretora Ativa, valor de outorga R$ 35.112.000. Proposta da proponente Petrobras Distribuidora S.A., representado pela corretora JP Morgan, valor de outorga R$ 7.001.000. Repetindo o valor da proposta entregue pela proponente Petrobras Distribuidora, representado pela corretora JP Morgan, R$ 7.001.000. Proposta da proponente Petróleo Sabá, aqui representado pela corretora Socopa, valor de outorga R$ 60.005.000. Repetindo o valor da proposta da proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa, valor de outorga R$ 60.005.000. Quer falar também com o cara da comissão? Não, dá para falar com ele aqui. Em razão de haver mais de uma proposta válida, o leilão terá continuidade com propostas à viva voz para as 3 primeiras proponentes. Petróleo Sabá, valor de proposta R$ 60.005.000. A proponente Ipiranga Produtos de Petróleo, valor de R$ 35.112.000. E a proponente Atens Distribuidora de Petróleo S.A., valor de R$ 20 milhões. Peço que, durante este período, a proponente Petrobras Distribuidora e a corretora JP permaneçam fora do recinto reservado aos proponentes que participarão do Viva Voz, para melhor fluidez dos trabalhos. Esclarece as regras. Passarei a ler as regras do Viva Voz. As propostas deverão respeitar o valor mínimo de variação entre propostas, que será de R$ 2 milhões. Elas deverão respeitar o tempo máximo entre propostas, que será informado por mim. Elas deverão alterar a classificação das proponentes e elas deverão ser distintas das propostas das demais proponentes. Dentro de 1 minuto, eu inicio o Viva Voz.
Aceito propostas a vós, senhores. Valor da maior proposta, 60.005.000 ofertado pelo proponente, pela proponente Petróleo Sabá, representado pela Socopa Corretora. Aceito propostas da proponente Ipiranga, representado pela corretora Ativa, da proponente Atens, representado pela corretora Necton. Corretora Ativa, corretora Necton. Aceito propostas. Valor de variação entre propostas de R$ 2.000.000. Leilão do arrendamento BEL 02B, no Porto Organizado de Belém. Aceito propostas. Corretora Ativa, corretora Necton. Proposta da corretora Necton, representando a proponente Atens, R$ 35.113.000. Aceito propostas. Corretora Ativa. Aceito propostas. Corretora Necton, para superar o valor da maior proposta, R$ 60.005.000. Valor da proposta da proponente Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., representado pela corretora Ativa, R$ 37.114.000. Repetindo o valor, corretora Ativa, R$ 37.114.000. Aceito propostas, corretora Necton. Aceito propostas, corretora Ativa. Valor da maior proposta, R$ 60.005.000, ofertado pelo Petróleo Sabá, pela proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa. Corretora Ativa, corretora Necton. Valor da maior proposta, R$ 60.005.000. Aceito propostas, corretora Ativa, corretora Necton. Valor da segunda maior proposta, R$ 37.114.000, ofertado pela proponente Ipiranga Produtos de Petróleo, representado pela corretora Ativa. Corretora Necton, valor de proposta, R$ 37.500.000, representando a Atens, distribuidora de petróleo, R$ 37.500.000. Aceito propostas, corretora Ativa. Aceito propostas, corretora Necton. Corretora Ativa, valor da proposta, R$ 39.501.000. Corretora Ativa, representando a proponente Ipiranga. Aceito propostas, corretora Necton. Aceito propostas, corretora Ativa. Valor da proposta, R$ 39.501.000. Aceito propostas, corretora Necton.
Aceito propostas. Corretora ativa. Valor da maior proposta, 60.005.000 reais, ofertado pela proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa. Corretora Necton, valor da proposta, 39.700.000 reais, valor da proposta ofertado pela proponente Atens, representado pela corretora Necton, 39.700.000 reais. Aceito propostas. Corretora ativa. Aceito propostas. Corretora Necton. Corretora ativa, valor da proposta, 41.701.000 reais. Repetindo a proposta, proponente Ipiranga, representado pela corretora ativa, 41.701.000 reais. Aceito propostas. Corretora Necton. Aceito propostas. Corretora ativa. Valor da maior proposta, 60.005.000 reais. Valor da segunda maior proposta, 41.701.000 reais. Aceito propostas. Corretora ativa e corretora Necton. Proposta, corretora Necton, 42 milhões. Repetindo o valor da proposta, corretora Necton, 42 milhões. Corretora Necton, representando a proponente Atens, distribuidora de petróleo, valor da proposta, 42 milhões. Aceito propostas. Corretora ativa. Aceito propostas. Corretora Necton, considerando que o valor da maior proposta é de 60.005.000 reais. Corretora ativa, valor da proposta, 43.701.000 reais. Corretora ativa, representando a proponente Ipiranga Produtos de Petróleo, valor da proposta, 43.701.000 reais. Aceito propostas. Corretora Necton. Aceito propostas. Corretora ativa. Valor da maior proposta, 60.005.000 reais. Valor da segunda maior proposta, 43.701.000 reais. Aceito propostas. Corretora Necton. Aceito propostas. Corretora ativa. Dentro de 2 minutos, eu encerro o Viva Voz, senhores. Aceito propostas. Corretora Necton. Corretora ativa.
Proposta corretora Necton, 44 milhões. Repetindo o valor da proposta, corretora Necton, representando a Atens Distribuidora, 44 milhões. Aceito lances, aceito propostas. Corretora Ativa, corretora Necton. Valor da maior proposta, 60 milhões e 5 mil reais. Valor da segunda maior proposta, 44 milhões de reais. Aceito propostas. Corretora Ativa, que aqui representa a proponente Ipiranga. Dentro de 2 minutos eu encerro o Viva Voz. Aceito propostas. Corretora Ativa, corretora Necton. Proposta da corretora Ativa, 45 milhões 701 mil reais. Repetindo, proposta da corretora Ativa, 45 milhões 701 mil reais. A corretora Ativa está representando a proponente Ipiranga Produtos de Petróleo. Aceito lances, corretora Necton. Valor da maior proposta, a proponente Petróleo Sabá, 60 milhões e 5 mil reais. Segunda maior proposta, proponente Ipiranga, representado pela corretora Ativa, 45 milhões 701 mil reais. Aceito propostas. Proponente Atens, distribuidora de petróleo. Proponente Ipiranga, representados respectivamente pela Necton Investimentos e pela corretora Ativa. Lance corretora Necton, 46 milhões de reais. Aceito propostas, corretora Ativa. Aceito propostas, corretora Necton. Valor da proposta, 46 milhões de reais. Valor da maior proposta, 60 milhões e 5 mil reais. Aceito lances, aceito propostas. Corretora Necton, corretora Ativa. Corretora Ativa, valor da proposta, 47 milhões 701 mil reais. Aceito propostas, corretora Necton. Proposta da corretora Ativa, 47 milhões 701 mil reais. Valor da maior proposta, 60 milhões e 5 mil reais. Aceito propostas, corretora Necton. Leilão da área BEL 02B, no Porto Organizado de Belém. Valor da maior proposta, Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa, 60 milhões e 5 mil reais. Segunda maior proposta, Ipiranga Produtos de Petróleo, representado pela corretora Ativa, 47 milhões e 701 mil reais. Proposta da proponente Atens, distribuidora de petróleo, representado pela corretora Necton, 46 milhões de reais. Aceito propostas, corretora Necton, corretora Ativa. Proposta corretora Necton, 48 milhões de reais. Aceito propostas, corretora Ativa. Aceito propostas, corretora Necton.
Aceito propostas, corretora ativa. Corretora ativa, valor de outorga R$ 49.701.000. Aceito propostas, corretora Necton. Aceito propostas, corretora ativa. Valor da maior proposta, R$ 60.005.000. Segunda maior proposta, R$ 49.701.000. Aceito propostas, corretora Necton. Dentro de 2 minutos, encerra-se o viva voz. Valor da maior proposta, R$ 60.005.000, ofertado pela proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa. Segunda maior proposta, proponente Ipiranga, produtos de petróleo, R$ 49.701.000. Aceito propostas, corretora Necton Investimentos. Aceito propostas, corretora ativa. Corretora Necton, valor da proposta, R$ 50 milhões. Aceito propostas, corretora ativa. Valor da proposta, R$ 50 milhões, ofertado pela proponente Atems, apresentado pela corretora Necton. Aceito propostas, corretora ativa. Aceito propostas, corretora Necton. Proposta corretora ativa, R$ 51.701.000. Aceito propostas, corretora Necton. Proposta da corretora ativa, R$ 51.701.000. A corretora ativa representa a proponente Ipiranga, produtos de petróleo. Corretora Necton. Valor da maior proposta, R$ 60.005.000, ofertado pela proponente Petróleo Sabá. Segunda maior proposta, R$ 51.701.000, ofertado pela proponente Ipiranga. Aceito propostas, corretora Necton. Dentro de 2 minutos, encerra-se o viva voz. Aceito propostas, corretora Necton, corretora ativa. Dentro de 1 minuto, encerra-se o viva voz. Valor da maior proposta, R$ 60.005.000, ofertado pela proponente Petróleo Sabá. Aceito propostas, corretora ativa. Aceito propostas, corretora Necton.
segundos, senhores. Dez segundos, senhores. Está encerrado o viva voz. Valor da maior proposta: Petróleo Sabá, representado pela Socopa Corretora Paulista, 60.005.000 reais. Daremos início ao próximo leilão da área BEL 08. 04. BEL 04. Gostaria de convidar a proponente Petrobras Distribuidora e a sua representante, corretora JP Morgan. Atenção para a realização do leilão da área BEL 04. Será desclassificada a proposta do valor de outorga seja inferior a R$1. Em nome da comissão estão aptas as proponentes Atens, distribuidora de petróleo S.A., representado pela corretora Necton, a proponente Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., representado pela corretora Ativa, a proponente Petrobras Distribuidora, representado pela corretora JP Morgan, e a proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa. Peço à comissão a entrega do volume 2, proposta pelo arrendamento dessas proponentes, para abertura, avaliação e leitura das propostas. Proposta, proponente Atens, distribuidora de petróleo, representado pela corretora Necton, valor de outorga R$25 milhões. Repetindo o valor da proposta, R$25 milhões, ofertado pela proponente Atens, representado pela corretora Necton. Proposta ofertada pela proponente Ipiranga Produtos de Petróleo, representado pela corretora Ativa, valor de outorga R$87.121.000. Repetindo o valor da proposta, proponente Ipiranga, representado pela corretora Ativa, R$87.121.000.
Proposta da proponente Petrobras Distribuidora S.A., representado pela corretora JP Morgan. Valor de outorga, R$ 5.001.000. Repetindo o valor, proponente Petrobras Distribuidora S.A., representado pela corretora JP Morgan, R$ 5.001.000. Proposta ofertada pela proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa, valor de outorga R$ 50.008.000. Repetindo o valor da proposta da proponente Petróleo Sabá, R$ 50.008.000. Em razão de haver mais de uma proposta válida, o leilão terá continuidade com propostas a viva voz para as 3 primeiras proponentes que constam da lista, que todos podem ver. A proponente Ipiranga Produtos de Petróleo, valor da proposta R$ 87.121.000. A proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa, valor da proposta R$ 50.008.000. E a proposta da proponente Atems, distribuidora de petróleo, R$ 25 milhões. Peço que a proponente Petrobras Distribuidora, juntamente com a corretora JP Morgan, aguardem até o próximo leilão. As propostas da viva voz terão as mesmas regras do leilão anterior. Elas deverão respeitar o valor mínimo de variação entre propostas de R$ 2.000, respeitar o tempo máximo de propostas que será informado por mim, alterar a classificação da proponente, ser distinta de todas as demais propostas. Dentro de 1 minuto eu inicio o viva voz. Esse aqui está entregando para a Camila, será? Deixa eu ver se... Não. Mas pode ser. Tem que ser o jurídico, né? Vou começar. Aceito propostas a viva voz. Corretora Socopa, corretora Necton, valor da maior proposta, R$ 87.121.000, ofertado pela proponente Ipiranga Produtos de Petróleo, representado pela corretora Ativa. Aceito propostas, corretora Socopa, corretora Necton. Aceito propostas, senhores. Corretora Socopa, corretora Necton. Valor da maior proposta, R$ 37.121.000. Ofertado pela proponente Ipiranga Produtos de Petróleo, representado pela corretora Ativa. Este é o leilão
do arrendamento BEL 04 do Porto Organizado de Belém, valor da maior proposta até o momento, proponente Ipiranga, R$ 87.121.000. Segunda maior proposta, Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa, R$ 50.008.000. Aceito propostas, corretora Socopa, corretora Necton. Aceito proposta, senhores. Corretora Socopa, corretora Necton. 2 minutos, senhores. Em 2 minutos eu encerro o Viva Voz. Valor da maior proposta, R$ 87.121.000. Proponente Ipiranga Produtos de Petróleo, corretora Ativa. Aceito propostas a Viva Voz. Aceito proposta, senhores. Corretora Socopa, corretora Necton. 1 minuto, senhores. Dentro de 1 minuto, encerra-se o Viva Voz. Aceito propostas, corretora Socopa. Aceito propostas, corretora Necton. Valor da mesma proposta, R$ 87.121.000. Ofertado pela proponente Ipiranga. Trinta segundos, senhores. Aceito propostas, corretora Socopa, corretora Necton. 15 segundos, senhores. Cinco segundos, senhores. Está encerrado o Viva Voz. Valor da proposta vencedora, R$ 87.121.000. Ipiranga é a proponente, Ipiranga Produtos de Petróleo, representado pela corretora Ativa, R$ 87.121.000. Em seguida, iniciaremos o leilão da área BEL 08. Gostaria de convidar a proponente Petrobras Distribuidora S.A. para adentrar o recinto das proponentes, juntamente com a sua corretora, corretora JP Morgan. Atenção para a realização do leilão da área BEL 08. Será desclassificada a proposta cujo valor de outorga seja inferior a R$ 1. Em nome da comissão, estão aptas as proponentes Petrobras Distribuidora S.A., representado pela corretora JP Morgan, e a proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa. Peço à comissão a entrega do volume 2, proposta pelo arrendamento dessas proponentes, para abertura, avaliação e leitura das propostas.
Peço que a proponente tome posição aqui ao lado. Proposta da proponente Petrobras Distribuidora S.A., representado pela corretora JP Morgan. Valor da proposta, 50 milhões e 1 mil reais. Repetindo o valor da proposta da proponente Petrobras Distribuidora S.A., representado pela corretora JP Morgan. Valor de outorga, 50 milhões e 1 mil reais. Proposta, proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa, valor de outorga, 30 milhões e 4 mil reais. Repetindo o valor da proposta da proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa, 30 milhões e 4 mil reais. Em razão de haver mais de uma proposta válida, o leilão terá continuidade com propostas a viva voz para as duas proponentes. As regras permanecerão as mesmas. As propostas deverão respeitar o valor mínimo de variação entre propostas de 2 milhões de reais. Elas deverão respeitar o tempo máximo entre as propostas, que será informado por mim. Ela deverá alterar a classificação da proponente e ela deverá ser distinta da outra proposta então vigente. Dentro de 1 minuto, eu inicio o viva voz. Aceito propostas a viva voz. Corretora Socopa. Valor da proposta, 50 milhões e 1 mil reais, ofertado pela corretora JP Morgan, representando a proponente Petrobras Distribuidora. Aceito propostas, corretora Socopa. Leilão do arrendamento BEL 08 no Porto Organizado de Belém, valor da maior proposta até o momento, ofertado pela proponente Petrobras Distribuidora S.A., representado pela corretora JP Morgan, 50 milhões e 1 mil reais. Aceito propostas da proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa. Dois minutos, senhores. Em 2 minutos, eu encerro o viva voz.
Aceito propostas. Corretora Socopa. 1 minuto. Em 1 minuto eu encerro o Viva Voz. Valor da maior proposta, 50.001.000 reais. Ofertado pela proponente Petrobras Distribuidora S.A., apresentado pela corretora JP Morgan. Aceito propostas, corretora Socopa. Trinta segundos, senhores. Aceito propostas, corretora Socopa. Quinze segundos, senhores. Valor da maior proposta, 50.001.000 reais. 5 segundos, senhores. Está encerrado o Viva Voz. Em nome da comissão, declaro fechado o valor de outorga de 50.001.000 reais, ofertado pela proponente Petrobras Distribuidora S.A., representado pela corretora JP Morgan. Valor de outorga, 50.001.000 reais. Dentro de instantes, darei início ao leilão da área BEL 09. Gostaria de convidar a proponente Petrobras Transporte S.A., Transpetro e a corretora RJI para adentrar a área das proponentes. Atenção para a realização do leilão da área BEL 09. Será desclassificada a proposta cujo valor da outorga seja inferior a R$1. Em nome da comissão estão aptas as proponentes Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa, a proponente Petróleo Transporte S.A., Transpetro, representado pela corretora RJI. Peço à comissão a entrega do volume 2, proposta pelo arrendamento para abertura, avaliação e leitura. Valor da proponente Petrobras Transporte S.A., Transpetro. Valor da outorga, R$30.283.000 reais. Repetindo o valor da proposta da Transpetro, R$30.283.000 reais. Proposta da proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa, valor de outorga R$20.005.000 reais. Repetindo o valor da proposta da proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa, R$20.005.000 reais. Em razão de haver mais
de uma proposta válida, o leilão terá continuidade com propostas a viva voz para as duas proponentes. As regras permanecem as mesmas. O intervalo de variação mínima entre propostas é de R$ 2 milhões. Elas deverão respeitar o tempo máximo entre propostas, que será informado por mim no decorrer do viva voz. Ela deverá alterar a classificação da proponente e ela deverá ser distinta da proposta da outra proponente. Em 1 minuto, inicia-se o viva voz. Aceito propostas a viva voz, corretora Socopa. Valor da maior proposta até o momento, corretora RJI, representando a Transpetro. Valor da proposta, R$ 30.283.000. Aceito propostas, proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa. Valor da maior proposta, R$ 30.283.000. Ofertado pela Petrobras Transporte S.A., a Transpetro, representado pela corretora RJI. Aceito propostas, corretora Socopa. Leilão do arrendamento BEL 09, no Porto Organizado de Belém, Estado do Pará. Valor da maior proposta até o momento, R$ 30.283.000, ofertado pela Petrobras Transporte S.A., a Transpetro. Em 2 minutos, encerra-se o viva voz. Aceito propostas, corretora Socopa. Valor da maior proposta até o momento, R$ 30.283.000, ofertado pela Petrobras Transporte S.A., a Transpetro, representado pela corretora RJI. 1 minuto, senhores. Aceito propostas, corretora Socopa, representando a proponente Petróleo Sabá S.A.
30 segundos, senhores. Aceito propostas, corretora Socopa. Quinze segundos, senhores. Cinco segundos, senhores. Está encerrado, viva voz. Em nome da comissão, declaro fechado o valor de outorga de R$ 30.283.000, ofertado pela Petrobras Transporte S.A., Transpetro, aqui representada pela corretora RJI. Agora é o VD6. Dentro de instantes, darei início ao leilão da área VDC. Gostaria de convidar a proponente Catalini Terminais Marítimos S.A., a proponente Terminal Químico de Aratu S.A., Tecmar. Gostaria de convidar a corretora Safra e a corretora Itaú para adentrarem a área dos proponentes. Atenção, para a realização do leilão da área VDC 12, será desclassificada a proposta cujo valor da outorga seja inferior a R$ 1,00. Em nome da comissão, estão aptas as proponentes Catalini Terminais Marítimos S.A., representado pela corretora Safra, a proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa, a proponente Terminal Químico de Aratu S.A., Tecmar, representado pela corretora Itaú. Peço à comissão a entrega do volume 2, proposta pelo arrendamento dessas proponentes, para a abertura, avaliação e leitura das propostas. Proposta da proponente Catalini Terminais Marítimos S.A., representado pela corretora Safra, R$ 30 milhões. Repetindo o valor da outorga, oferecido pela proponente Catalini Terminais Marítimos S.A., representado pela corretora Safra, R$ 30 milhões. Proposta da proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa, valor de outorga R$ 2.007.000. Repetindo o valor da proposta da proponente Petróleo Sabá, representado pela corretora Socopa, R$ 2.007.000.
valor da proposta da proponente Terminal Químico de Aratu, S.A., Tecmar, representado pela corretora Itaú, valor de outorga R$ 180.513.000. Repetindo o valor da proposta da proponente Terminal Químico de Aratu, S.A. Tecmar, valor da outorga R$ 180.513.000. Em razão de haver mais de uma proposta válida, o leilão terá continuidade com proposta viva voz para todas as proponentes. Em seguida, daremos sequência ao Viva Voz. As propostas da Viva Voz deverão respeitar o valor mínimo de variação entre propostas, que será, neste leilão, de R$ 10 milhões. Repetindo o valor de variação, mínimo R$ 10 milhões. Eles deverão respeitar o tempo máximo entre propostas, eles deverão alterar a classificação da própria proponente, elas deverão ser distintas de outras propostas. Repetindo, o valor da variação mínima entre propostas será de R$ 10 milhões. Dentro de 1 minuto, iniciaremos o Viva Voz. Não tem aí os dizeres que a gente combinou de fazer, não. Matéria. São mesmos dizeres. Aceito propostas da Viva Voz. Valor da maior proposta até o momento, R$ 180.513.000, ofertado pela proponente Terminal Químico de Aratu, S.A. Tecmar, representado pela corretora Itaú. Aceito propostas, corretora Safra, corretora Socopa. Este é o leilão da área VDC 12, no Porto Organizado de Vila do Conde, Estado do Pará. Aceito propostas das proponentes Catalina e Terminais Marítimos S.A., representado pela corretora Safra, e da proponente Petróleo Sabá, representado pela Socopa Corretora Paulista. Aceito propostas, corretora Safra, corretora Socopa. Em 2 minutos, eu encerro o Viva Voz. Valor
Valor da maior proposta até o momento, R$ 180.513.000, ofertado pela proponente Terminal Químico de Aratu S.A., Tecmar, representado pela corretora Itaú. Aceito propostas, corretora Safra, corretora Socopa. Aceito propostas, senhores. Corretora Safra, corretora Socopa. Dentro de 1 minuto, encerra-se o viva voz. Valor da maior proposta até o momento, R$ 180.513.000, ofertado pelo Terminal Químico de Aratu, S.A. Tecmar, aqui representado pela Itaú Corretora. Segundos, senhores. Aceito propostas. Corretora Safra. Corretora Socopa. 15 segundos, senhores. Cinco segundos. Está encerrado o viva voz. Em nome da comissão, declaro fechado o valor de outorga de R$ 180.513.000, ofertado pela proponente Terminal Químico de Aratu S.A., Tecmar, representado pela corretora Itaú. Em nome da comissão, informo que não haverá nenhuma necessidade de optar pela desistência de qualquer dos lotes. Em nome da comissão, declaro encerrada a sessão pública dos leilões número 11, 12, 13, 14, 15 e 16 de 2018 da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, para o arrendamento de áreas e infraestruturas públicas para movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos localizadas dentro do Porto Organizado de Belém, no estado do Pará, denominadas BEL 02A, BEL 02B, BEL 04, BEL 08 e BEL 09, e dentro do Porto Organizado de Vila do Conde, no estado do Pará, denominado VDC 12. Informo que a ratificação das propostas ocorrerá após a coletiva de imprensa. Peço que todos os representantes das proponentes vencedoras permaneçam no recinto para a ratificação, que ocorrerá após a realização da coletiva pela ANTAQ.
Vai tirar a tela? Aqui, ó. Vai tirar. Só pra tirar essa. A ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e a B3 SA Brasil Bolsa Balcão agradecem a presença e têm a honra de convidar para a cerimônia de martelo as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor Ministro de Infraestrutura, senhor Tarcísio Freitas, excelentíssimo senhor Mário Povia, diretor da ANTAC, excelentíssimo senhor Francisval Mendes, diretor da ANTAC, excelentíssimo senhor Adalberto Toraschi, diretor da ANTAC, senhor Bruno Pinheiro, presidente da Comissão de Licitação da ANTAC, excelentíssimo senhor Diogo Piloni, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, a senhora Ana Luísa, diretora do PPI, o senhor Eduardo Bezerra, presidente da CDP, o senhor Jorge Bastos, presidente da EPL, o senhor Fábio Lavor, diretor de novos negócios do Ministério de Infraestrutura, e a senhora Camila Soares, representante da AGN. AGU? AGN. Enfim, tá ruim. Gostaria de convidar os vencedores, os representantes dos proponentes vencedores, para que venham aqui também para a cerimônia do martelo, juntamente com com os representantes de suas corretoras. A cerimônia de martelo será realizada com cada um dos vencedores e as autoridades presentes. Gostaria de convidar o senhor Abraão Benassuli, representante do governo do Estado do Pará, para que também venha até aqui e participe da cerimônia de batida de martelo. Parceiraço, obrigado. Pode falar, tá bom? São atos históricos. Uma história. Parabéns. Parabéns, hein? Opa. Parabéns aí. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Parabéns, hein? Parabéns. Parabéns. Vamos lá. Ministro, vamos lá. Por favor. Vamos lá. Vamos. Três. Aê!
Parabéns. Estou parado. Você é grande pergunta? Você tem muito interesse em nossa parada. Obrigado. 4 semanas seguidas. Isso é bom. Proposta de pontuais foi o Pia Norte Sul. Parabéns, boa sorte, viu? Boa sorte. Obrigado, obrigado. Também ninguém quer te casar. Mais trabalho. Vamos lá, tem uma frente aqui. Fica melhor, vamos. É, ué. 1, 2, 3. Parabéns, boa sorte. Timaço. Valeu tudo. Põe o menino, chama o menino. Fica mais no centro. Fica sempre aí, cara. Cara, segurando os três aqui. Vou pegar esse marcado do pilone aqui, ó. Essa tem que ser caro. Acabamos nós três. Bom demais. Bom demais. Vou aqui com a EPL. Chama o braçal da EPL lá pra gente estar aqui. Cadê? Ô, Mário. Vamos lá, o Diógenes. Cadê? Tá vindo aí. Cadê sua máquina aí pra alguém vai dar fora? Vem cá. Vamos aqui com. Vem cá, vamos lá. Vem. A AGU foi crucial nesse processo. Vamos lá. Entra aqui, ó. Vem, Por favor. Convido a todos para a coletiva de imprensa a ser realizada pela ANTAC, no auditório que fica no primeiro andar desse prédio. Então, os elevadores estão à disposição daqueles que gostariam de participar da coletiva de imprensa que será realizada pela ANTAC dentro de minutos. Vai, segura aí. Agora tem que eu quero segurar também. Peraí que é só aqui. Segura, vai lá, 1, 2 e...